Olá, bom dia! Seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo e chegamos pontualmente naquele nosso horário de sempre. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E vamos juntos começar esse dia bem informados. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, 27 de julho. Vamos então ao nosso cardápio de notícias do dia. Caixa começa a depositar o lucro do FGTS na conta de 132 milhões de trabalhadores. Brasileiro deixa de comprar e carnes ficam quase 6% mais baratas em 2023. Os destaques internacionais: militares afirmam ter derrubado o presidente do Níger. E ainda, universidades brasileiras estão desenvolvendo um adesivo que vai substituir as dolorosas picadas de injeção. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço vai distribuir mais de 12 bilhões de reais aos trabalhadores este ano. O valor foi definido de acordo com o lucro que o FGTS teve em 2022. Vale lembrar que o dinheiro fica preso no fundo. Os saldos das contas devem ser atualizados, mas continua valendo aquelas regras para o saque dos valores. Vamos conferir melhor. Cerca de 132 milhões de trabalhadores que possuíam conta no FGTS com saldo em 31 de dezembro de 2022 vão receber o crédito, proporcional ao saldo existente na mesma data. O Conselho Curador do Fundo de Garantia decidiu distribuir 12 bilhões e 700 milhões de reais aos trabalhadores formais. A quantia representa 99% do lucro obtido pelo fundo em 2022. O montante a ser distribuído esse ano é menor do que foi repassado em 2022, quando foram distribuídos 13 bilhões e 200 milhões de reais. O índice de distribuição é de 0,02461511, ou seja, para saber quanto vai receber, o trabalhador precisa multiplicar o saldo da conta vinculada no fim de 2022 pelo índice de distribuição. Por exemplo, uma conta que tinha na época R$10 mil vai ter um lucro creditado de R$ 246. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a expectativa é de que os depósitos sejam concluídos até o fim de julho. Com o repasse aprovado, os trabalhadores vão ter um ganho real acima da inflação, de 1,3% nas contas vinculadas. De acordo com a Caixa, os trabalhadores poderão consultar o crédito no extrato da conta por meio do aplicativo FGTS. Vale ressaltar que o dinheiro não pode ser sacado. As regras para o saque do FGTS seguem inalteradas. Vocês lembram daquela lei da oferta e da procura? Pois é, o brasileiro diminuiu o consumo de carnes e com isso o alimento ficou quase 6% mais barato. Todos os principais cortes bovinos, além da carne suína e do frango, tiveram queda nos preços no primeiro semestre. Todos os outros tipos de carnes vendidos nos supermercados e açougues, como alcatro, contrafilé e o filé mignon, e ainda as opções de frango e de porco, ficaram mais baratas. De acordo com dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial do país em 2023, o preço médio das carnes já caiu 5,9%. O preço da carne de porco caiu 2,4% e do frango 5,8%. A alcatra e o filé mignon caíram 8%. E todos os outros 14 cortes bovinos, que são acompanhados mensalmente pelo IPCA, tiveram alguma redução de preço desde o começo deste ano. E até o sonho de consumo do churrasco brasileiro, a picanha, está 6,5% mais barata. Os números levam em consideração as variações acumuladas de janeiro até junho do IPCA. Uma das explicações para a queda é que o brasileiro reduziu a compra das carnes vermelhas nos últimos anos, depois que o preço delas entrou em disparada com os diversos choques da pandemia. Com a disposição menor por comprar carnes e os rebanhos em expansão, a oferta ficou maior. Apesar da queda no preço da carne, ainda está longe do valor anterior à pandemia. Um exemplo disso é a picanha, que caiu 6,5% em 2023, mas ainda está longe de compensar a alta que acumulou desde o começo da pandemia, de 38% entre 2020 e 2022, conforme os dados do IPCA. O músculo, que neste ano caiu 4,3%, subiu 42% até 2022. E o acém,
está 6% mais barato desde janeiro, mas tinha ficado 43% mais caro até o ano passado. E agora a gente fala sobre uma medida polêmica. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, proibiu a retirada forçada dos moradores de rua por todo o país. A reportagem é da Jaqueline Fonseca. A decisão do ministro Alexandre de Moraes determina que a União elabore, num prazo de 4 meses, um plano de ação e monitoramento para a implementação da Política Nacional para Pessoas em Situação de Rua. A decisão também estabelece que estados e municípios tomem providências para garantir a segurança dos bens e das pessoas nos abrigos já existentes, dando apoio, inclusive, para os animais das pessoas em situação de rua. O ministro também determinou a proibição do recolhimento forçado de bens e pertences ou remoção e transporte compulsório. Como exemplo, aqui no Distrito Federal, no ano de 2020, a Polícia Militar apreendeu roupas, cobertores, itens de higiene pessoal e outros objetos de um grupo de pessoas em situação de rua numa área central aqui da capital federal. Essa situação causou revolta e tempos depois, o Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal determinou que o governo devolvesse os bens apreendidos. A Justiça também condenou o GDF ao pagamento de multa e proibiu o uso de força violenta para executar ações que violem direitos fundamentais da população de rua. Agora, com essa determinação do ministro Alexandre de Moraes, essa proibição se estende a todo o território nacional. A decisão do STF é uma resposta a uma ação movida pelos partidos Rede Sustentabilidade e PSOL, além do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que argumentaram que a população em situação de rua no Brasil está submetida a condições desumanas por omissão de municípios, Estado e União. O ministro Alexandre de Moraes observou que desde 2009, um decreto criou a Política Nacional para a População em Situação de Rua, mas com a baixa adesão, essas pessoas vêm sendo ignoradas pelo poder público, beirando a invisibilidade. Na decisão, o ministro também observa o aumento expressivo das pessoas em situação de rua, 211% entre 2012 e 2022. No ano passado, após a pandemia, o número de pessoas vivendo em situação de rua ultrapassou 280 mil, segundo o IPEA. A Defensoria Pública da União emitiu nota informando que vai cumprir papel central na implementação da Política Nacional da População de Rua e que há anos discute este assunto com os entes federados e a sociedade civil. A DPU afirma ainda que há poucos dias entregou um documento ao governo federal recomendando a implantação de uma política que propõe acesso imediato à moradia segura para as pessoas em situação de rua. O governo federal também foi procurado e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania respondeu através de nota que trabalha desde o primeiro semestre deste ano em uma série de medidas relativas à Política Nacional para a População em Situação de Rua e vai acatar a determinação do ministro Alexandre de Moraes e entregar o plano solicitado dentro do prazo. E nessa quarta-feira, a Agência de Classificação de Risco Fitch elevou a nota de crédito do Brasil de BB- para BB, com perspectiva estável. Existem 3 classificações: calote, especulação ou investimento. Ainda estamos no grau especulativo, que significa que os investidores podem sim apostar as suas fichas no Brasil, mas com cautela. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atribuiu essa melhora à harmonia entre os poderes e afirmou que é possível apostar em voos mais altos. Haddad pontuou, inclusive, não ter sentido o Brasil não receber grau de investimento pelas agências de classificação de risco. O grau de investimento é um selo de qualidade que assegura aos investidores um menor risco de calotes. E enquanto isso, nos Estados Unidos, o Banco Central americano aumentou os juros do país em 0,25 ponto percentual para uma faixa de 5,25% a 5,5%. Esse é o maior nível desde 2001.
A decisão veio em linha com as estimativas do mercado. A elevação dos juros nos Estados Unidos tende a se refletir em alta na cotação do dólar frente ao real, uma vez que é a saída da moeda do Brasil com o objetivo de buscar melhor remuneração lá fora. Com os juros atingindo patamar alto no país, é possível uma desaceleração da economia mundial em produtos e serviços brasileiros, já que os empréstimos e investimentos ficam mais caros. Há ainda a expectativa sobre a taxa de juros brasileira, que será decidida na próxima semana pelo Copom. Pelo menos 7 pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas após uma explosão em um silo de secagem de grãos de uma cooperativa agroindustrial de Palotina, no Paraná. O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira, na tarde de ontem. A Defesa Civil informou que uma pessoa ainda está desaparecida e os trabalhos no local continuam nesta manhã. As buscas não foram paralisadas nesta madrugada, mas a equipe foi reduzida. O Corpo de Bombeiros explicou que as vítimas estavam em um túnel que interliga os armazéns do silo na hora das explosões. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, 10 dos feridos estão em estado grave. Os bombeiros montaram uma força-tarefa para o resgate das vítimas. Segundo a instituição, foram disponibilizados mais de 35 socorristas e cães de Palotina e também de outras cidades do oeste do Paraná. O governo estadual anunciou o envio em 2 aviões da Casa Militar de 14 bombeiros do Corpo de Operações de Socorro Tático. E veja a seguir, militares afirmam ter derrubado o presidente do Níger. E ainda, universidades brasileiras estão desenvolvendo um adesivo que vai substituir as dolorosas picadas de injeção. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com um destaque internacional. Militares garantiram nessa quarta-feira que derrubaram o governo do presidente Mohamed Bazoum após um dia de tensão em Niamey, que é a capital do Níger. Uma declaração foi lida por um deles na TV estatal em nome do Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria. Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis... Neste dia, 26 de julho de 2023, nós, as Forças de Defesa e Segurança, no âmbito do Comitê Nacional de Salvação do Povo, decidimos por fim ao regime que vocês conhecem. Segue a declaração feita tendo em conta a situação da segurança e a fraca governança econômica e social. Reafirmamos o nosso compromisso de respeitar todos os compromissos assumidos pelo Níger. Asseguramos à comunidade nacional e internacional que a integridade física e moral das autoridades depostas será respeitada, de acordo com os princípios dos direitos humanos. Nacional e internacional par rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités déchues conformément aux principes des droits humains. O militar também informou que todas as instituições do país estão suspensas e que as fronteiras terrestres e aéreas permanecerão fechadas até a estabilização da situação. O coronel acrescentou que um toque de recolher foi instaurado em todo o território a partir das 22 horas às 5 horas da manhã até segunda ordem. A declaração culmina um dia de tensão em Niamey, capital do Níger, na qual a guarda presidencial manteve o chefe de Estado Bazoum retido na residência oficial desde a manhã. O Níger, afetado em diversas partes de seu território pela violência jihadista que se estende no Sahel, é dirigido pelo presidente Bazoum, eleito democraticamente, que está no poder desde abril de 2021. Ao menos 24 pessoas, entre elas 4 crianças, morreram nessa quarta-feira em um acidente de ônibus no norte do Senegal. Esse saldo provisório foi apresentado pelo ministro do Interior do país. De acordo com um membro das equipes de resgate, o ônibus, que transportava 76 pessoas, quando a sua capacidade era de 60, saiu da pista e capotou. Tragédias recentes como essa provocaram uma onda de críticas contra as autoridades pela falta de ações para evitá-los. O governo respondeu a essa manifestação anunciando uma longa lista de medidas, incluindo entre elas a proibição de viagens noturnas de ônibus. E as forças russas atingiram a infraestrutura portuária de Odessa em um ataque noturno com mísseis. A ação russa dessa quinta-feira matou um guarda de segurança e danificou um terminal de carga.
Os portos de Odessa têm sido alvos regulares de ataques russos desde que Moscou se retirou em 17 de julho de um acordo mediado pela ONU que permitia a exportação de grãos ucranianos pelo Mar Negro. Segundo o vice-primeiro-ministro da Ucrânia, desde a saída russa do acordo, ataques danificaram 26 instalações que fazem parte da infraestrutura portuária ucraniana. 5 embarcações civis também foram alvejadas. A Força Aérea da Ucrânia disse que 2 mísseis foram disparados no ataque e que não foi capaz de derrubá-los, mas que as defesas aéreas derrubaram 8 drones que a Rússia lançou para atacar outras regiões da Ucrânia durante a noite. E mudando de assunto, universidades brasileiras estão desenvolvendo um adesivo que vai substituir as incômodas e dolorosas picadas de agulha na aplicação de vacinas. A reportagem é da Maria Clara Leite. Um simples adesivo na pele, ao invés de uma picada de agulha. Benjamin, de 5 anos, não pensou 2 vezes para escolher entre as opções. Adesivo ou injeção, o que você prefere? Adesivo. A mãe do menino conta que ele não vê a hora dessa novidade chegar ao mercado. Já está ansioso, achou que já ia até vivenciar a experiência, mas não é dessa vez ainda. Mas a gente está esperando, né, filho? O adesivo de apenas 5 milímetros possui microagulhas que, segundo as pesquisas, não causam incômodo ou dor, mas deverá permanecer na pele por pelo menos 1 hora para que o imunizante faça efeito e poderá ser aplicado em qualquer parte do corpo. A nova forma de aplicação de vacinas vem sendo desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais em parceria com uma rede de cientistas de outras universidades brasileiras. O produto está em fase de testes. Já foi aplicado em pele animal e humana, mas de um banco de peles internacional. O próximo passo agora é testar o adesivo em animais vivos. Os estudos in vivo em animais de experimentação, eles vão nos mostrar se realmente esse adesivo não produz nenhum efeito tóxico, não produz uma inflamação local, se ele é seguro, né? E também se ele desencadeia uma resposta imunológica esperada. A especialista diz que outras pesquisas já trouxeram resultados muito promissores. Recentemente foi publicado um artigo na revista americana Proceedings of the National Academy of Science, onde pesquisadores da Universidade de Stanford e da Carolina do Norte mostraram que esses adesivos, constituídos de minúsculas agulhas, né, em formato quadrado em 3D, quando aplicados na pele, conseguem ter contato com as células do sistema imunológico localmente e desencadear uma resposta imune 10 vezes maior do que a vacina convencional. Aqui no Brasil, os testes só deverão ser finalizados em 2025. São muitas variantes que são testadas e isso demora muito tempo, né? Não é uma coisa que a gente faz de bate pronto, tem a resposta e já libera. Não, a gente tem que testar várias e várias vezes, com várias e várias variantes e diferentes modelos, né, em animais e também em humanos, para depois liberarmos para o mercado e daí aprovação para a Anvisa, para que as pessoas possam usar de forma segura, né, sem nenhum tipo de problema para a saúde. Ainda que tudo dê certo, nem todas as vacinas poderão ser aplicadas por meio do adesivo. Vão ter que ser feitos testes vacinas por vacinas, então não é qualquer vacina que vai funcionar e a gente só vai poder saber isto através desses experimentos que estão sendo feitos. Mas os resultados que nós temos aí são muito promissores para a vacina da gripe e da Covid-19. A Nayara, que além de mãe do Benjamin é enfermeira, aposta que o adesivo fará uma revolução. Eu acho que vai facilitar muito, inclusive, a aderência pela parte dos pais também, né? Você fala, ai, mas que dó, tem que levar, é uma injeção, é uma picada, ai, é trauma. Não, a vacina tem que ser dada, mas com adesivo com certeza vai facilitar, inclusive, a aderência das campanhas, eu acho que vai ser melhor. E agora vamos
falar um pouco de Copa do Mundo de Futebol Feminino? Nessa madrugada começou o 8º dia de jogos e teve até uma partida entre os dois times que disputaram a final da Copa do Mundo Feminina de 2019. Vamos então conferir. Estados Unidos e Holanda se reencontraram após a última final do Mundial em 2019, mas, dessa vez, o resultado foi diferente. Diferente de quando as americanas foram campeãs. Nessa edição, as seleções empataram em 1-1. Horde abriu o placar para a Holanda no primeiro tempo. Na etapa final, as americanas empataram com Lindsey Horan. A definição do grupo ficou para a próxima rodada. Ainda no grupo E, Portugal venceu o Vietnã por 2-0 em um jogo controlado. As portuguesas fecharam o jogo ainda no primeiro tempo. Thelma Encarnação e Francisca Nazaré garantiram a primeira vitória de Portugal nessa Copa. E olha só, neste momento, Austrália e Nigéria se enfrentam pelo grupo B e o resultado está 3-1 para a seleção africana. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Bruna de Jaimo chega com mais informações para você. Um ótimo dia.